É engraçado que nós precisamos, é engraçado mesmo, né? Porque nós precisamos. Eu digo engraçado, curioso. A gente só tem que confiar no Senhor. Só tem que confiar no Senhor. Mais nada. Eu quero gastar o meu tempo um pouquinho com vocês. Pode ficar despreocupados que a gente vai cantar muita música. Eu estou cansado, mas não estou acabado. Né? Amém? Mas olha, eu queria que você não perdesse a razão das coisas. Por que eu vou dizer isso? A gente está falando de espiritualidade, de presença de Deus, que às vezes a gente não vê, né? Agora nesse momento nós não vemos, mas nós adoramos, nós cremos no Senhor. Mas a razão é que Deus nos criou para sermos felizes. Se você crê nisso, diga um amém bem gostoso. Vai. Eu queria dizer para você, antes de cantar a próxima canção, que assim como tantos jovens procuram a graça de Deus, um dia, um jovem, como eu, na época, muito tempo atrás já, né? Buscava o Senhor. Eu queria que você ouvisse agora. Esqueça um pouco as pessoas do lado, seus amigos. Depois vocês vão ficar com os amigos, né? E nós? É verdade, aproveita a graça dos irmãos que vêm de longe hoje. Isso. Obrigado. Escuta bem, jovem, principalmente você, jovem. Se puder parar de andar um pouquinho. A responsabilidade que nós temos é muito grande, porque a gente abre as mãos quando a gente chega num lugar, para que as pessoas depositem as vidas. É sério, são vidas nas mãos da gente. Não é brincadeira, né? Nos alegra. Mas é muito sério para nós, como missionários, chegarmos diante de Deus depois de um evento, de uma missão, com as mãos vazias. Quem vai encher as nossas mãos? Quem vai nos escutar nesta noite? Quem vai prestar atenção naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para dizer nesta noite? Eu quero encher as minhas mãos de nomezinhos, sabe? De pessoas, de almas que querem Deus, para eu falar, Senhor, essas são as pessoas que eu alcancei e que precisam do seu carinho, do seu cuidado. Tantos jovens, escuta, tantos jovens como eu um dia passaram por essa história que eu quero contar para você antes da próxima canção. Foi minha primeira canção, faz muitos anos. Daqui a pouco já vai fazer 30 anos dessa canção. E uma vez o jovem passava em frente da igreja. Ele já tinha recebido o convite para poder participar ali, né, da igreja, mas um dia ele passou. Ele tinha ficado a madrugada. Por favor, me escute. Por favor, pode ser? Sou responsável por vocês dois, tá bom? Então me escutem. Um dia, ele passou em frente à igreja. Você de verde, por favor. Sou responsável por você também. Isso. Pode ser? Escute. Eu não costumo fazer isso, viu, gente? Os meninos podem dizer, né? Eu não costumo pedir a atenção de ninguém. Mas hoje eu sinto que eu preciso fazer. Quando a gente sente, eu sou ministro, né? Eu tenho que ministrar. Quando eu sinto, eu faço. Tá? Está justificado, né? Amém. Aquele dia, o jovem já tinha recebido o convite para ir à igreja, mas ele se esqueceu. Depois de um ano e pouco, ele passando em frente da igreja,
Ele não havia dormido ainda, porque ele ficou na rua, como sempre, como andarilho, né? Sujo, passou a noite na rua, e ele passava em frente à igreja, e de repente ele viu que aquela mesma igreja que ele tinha sido convidado, muitos jovens estavam entrando, uma tal de missa da juventude, um negócio assim, mas já estava na hora, era a missa das 10, e o jovem se lembrou, mas ele estava com um chinelo de dedo, sabe, com o pé bem preto de sujeira, sendo que ali naquela igreja, naquele local, eles só usavam sapato, tênis, calçado direitinho. Ele estava de chinelo de dedo, com roupa suja, rasgada, um cabelão, porque não tomava banho. Vivia nas ruas. Às vezes pegava ônibus e ficava rodando, sabe? Ficava no fundo do ônibus chorando porque não tinha amigos, não tinha ninguém. E esse jovem entrou na igreja. A igreja lotada, lotada, lotada. A igreja tinha o formato de uma cruz e não cabia ninguém, mas igreja grande. Ele, quando entrou, sentiu vergonha de estar ali. As pessoas se afastavam dele, talvez até pelo mau cheiro ou de medo dele, né? Ele entrou, não sabia fazer nada, não sabia nada do que estava acontecendo ali. Mesmo o sinal da cruz ele não sabia fazer direito, ele não sabia que era uma cruz que traçava sobre si mesmo, não sabia. Ele fez assim um sinal, começou na testa porque viu todo mundo fazendo, ele fez, mas depois ele perdeu e fez qualquer coisa. Sentiu vergonha de estar ali. Mas ele foi vendo a alegria dos jovens ali batendo palma, dançando. Ele viu o ministério de música lá na frente, que nem cantava tão bem assim, mas tinha uma unção tão grande que chegava ao coração dele. A menina que estava cantando o ato penitencial parecia que era um anjo cantando, porque o coração dele começava a se abrir. E o ato penitencial era vocacional, de uma missa vocacional que dizia: não perguntaste, Senhor, qual caminho seguir. Tu não quiseste saber quantas vezes te deixei. Disseste apenas: vem, segue-me. Isso era o ato penitencial naquela época. E o jovem saiu dali com uma certeza: aqui é o meu lugar. Mas ninguém conhecia o coração do jovem, assim mesmo como a gente pode dizer aqui. Quem que conhece o coração de todo mundo aqui e sabe das dificuldades que cada um passa? Talvez alguém saiba da vida de alguém aqui, mas são tantas pessoas que precisam, são tantos jovens vivendo dificuldades, como aquele jovem. Ninguém sabia na hora que o jovem entrou na igreja todo sujo. As pessoas se afastam porque tem medo, ou porque está mal cheiroso, parece um bandido, marginal. Mas ninguém sabia o que estava se passando na vida daquele jovem. Aquele jovem tinha acabado de perder um irmão de 9 anos de idade, que caiu do muro, bateu a cabeça e faleceu. O pai daquele jovem já estava morando numa outra cidade, vejam só, já estava distante, o relacionamento pai e mãe ali já estava difícil. Chegou uma hora que houve a separação. A irmã mais velha ficou grávida, mãe solteira, e eles passavam fome, porque não tinha, moravam num cômodo só. Num cômodo só. Era a mãe e mais vários irmãos e irmãs. Eles, quando iam comer alguma coisa, comia ovo todo dia, era ovo frito, ovo cozido, ovo grelhado. Eles inventaram
Mas o ovo estava firme ali. Eles não tinham dinheiro nem para se sustentar e estava chegando mais um. E aquela dificuldade toda, a mãe já não aguentando mais tudo aquilo. A mãe um dia, quando eles acordaram de manhã, tinha um bilhetinho na geladeira dizendo: se cuidem, eu não aguento mais, eu estou indo embora. Tem muitos jovens aqui que passam por dificuldades, às vezes nem falam para os outros, nem procuram ajuda. Esse era o coração daquele jovem. Aquele jovem que, depois que os pais se separaram, foi para a prostituição. Apesar de não ter se enfiado no meio das drogas, mas incentivou muita gente a se drogar. Esse jovem entrou na igreja. Esse jovem que eu estou falando, que entrou na igreja, se chama Valmir Alencar. Esse jovem sou eu que te falo nesta noite. O impossível Deus pode fazer na nossa vida. Eu nunca me imaginei num palco, num altar, ministrando para o Senhor. Eu tinha vergonha, os meus dentes, até hoje eu tento cuidar dos meus dentes, mas minha arcada dentária até não me deixava nem cantar direito. Eu tinha uma voz miudinha. Eu fui ganhando volume de voz com o tempo. Eu quase não tinha grave, né, Rodrigo? E eu fui ganhando grave também com o tempo. É coisa de Deus, vai entender. Deus foi me dando condições